E aí, galera, beleza? Vamos continuar? Vamos embora. Olha aqui, vamos entrar agora na parte mais importante aí do estatuto, hein? Essa parte aqui sempre cai, isso aqui direto, tem dúvida nenhuma, que é a parte que vocês têm que tomar mais cuidado aí, tá? Vai começar a tratar da parte do regime disciplinar, processo administrativo disciplinar e etc. Tá legal? Então isso daí começa no estatuto aí a partir do artigo 116. Então, vamos entender o seguinte, qual é a ideia? Claro, já falei 1 milhão de vezes. A lei tem que estar do teu lado aí, né? O estatuto tem que estar do teu lado, está impresso, está no iPad e tal, você está dando uma lida, vai vendo como é que eu estou falando, vai entendendo e vai vendo como é que está escrito, porque na prova vai cair Ctrl+C, Ctrl+V. Vai cair literal. Você tem que entender o raciocínio para não precisar decorar tudo, palavra por palavra. Mas tem que ler? Tem. A ideia é a seguinte. A partir do artigo 116, o Estatuto começa a colocar aí a parte de deveres. Então, aqui no artigo 116, deveres do servidor. E a partir do artigo 117 e outros, começa a colocar a parte de vedações. Tá? Então, no artigo 116, são deveres do servidor. O servidor é obrigado a fazer isso, isso, isso. Tudo coisa óbvia, né? Você vai olhar lá, o servidor tem que ser leal à Constituição, tem que zelar, tem que não sei o quê. Tudo óbvio, claro, tem que fazer tudo aquilo. São deveres básicos. E o artigo 117 é vedado ao servidor fazer isso, 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 dali em diante. E aí, então, a ideia é a seguinte. O Estatuto vai começar a dizer que se o servidor não cumprir com os seus deveres, que estão no artigo 116, ou se ele fizer alguma coisa que é vedado a ele fazer, porque está no artigo 117 e mais outros artigos em sequência, né? Principalmente o artigo 132, que você tem que ler. Se o servidor fizer aquilo que é vedado a ele fazer, o servidor será submetido a um processo administrativo disciplinar, onde ele vai ter direito de se defender, e ao final do processo, se ele for considerado culpado, ele será punido e será aplicado a ele uma das seguintes punições. Pá. Beleza. Então, questãozinha direta que mais aparece em prova, que é comum. Servidor fulano de tal fez isso, portanto, deverá ser punido com advertência, com suspensão, com isso, com aquilo. Qual é a punição aplicável? O que você tem que fazer? O Estatuto coloca as punições. Para começar, basicamente aqui, advertência, suspensão e demissão. Vamos começar com essas três, são as principais. Advertência, suspensão e demissão. E aí o Estatuto fala, né? Se o servidor fizer isso, 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 será punido com advertência. Se fizer isso, 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 suspensão. Se fizer isso, 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 será punido com demissão. Quando a prova vai lá e pergunta, né? O servidor fez isso, portanto, será punido com o quê? Suspensão, advertência, demissão. Acabou. Como é que você faz para saber? Muito simples. É só pegar o Estatuto, isso, advertência, isso, suspensão, isso, demissão. Marca lá e decora. Olha que maravilha. Só decorar. Beleza? Aí você fala assim, pô, Gustavo, para isso eu não preciso ter aula, cara. É só pegar aqui, marcar e decorar. Tem que decorar? Tem, claro que tem que decorar. Eu vou dar um macete para facilitar. Quer macete? Lógico, né? Macete todo mundo quer. Eu vou organizar um negócio para você que vai facilitar 90%. Mas você tem que ler a si mesmo? Tem que ler a si mesmo. Bom, a ideia é a seguinte. Primeiro, vamos lá. As três punições básicas aí. Advertência, suspensão e demissão. Primeiro, advertência. O servidor fez isso, será colocado no assentamento dos funcionários do servidor, né? O servidor foi advertido porque se ausentou da repartição durante o horário de expediente, sem autorização, parará. Então, advertência por escrito. Não existe advertência
verbal. Ah, Gustavo, e essa advertência aí não precisa de processo não, né? O servidor fez isso, é só colocar lá, se ausentou, é advertência. Não é isso? Não. Qualquer punição precisa de processo. No Brasil, não se admite nenhuma punição aplicada sem processo. Ou seja, o Brasil não admite aquilo que se chama verdade sabida. No Brasil, seja a nível federal, estadual, distrital, municipal, ninguém pode ser punido baseado no princípio da verdade sabida. O que é isso? É o cara... Ó, você está advertido porque você se ausentou da repartição. Peraí, mas eu posso me defender? Nem adianta. Você se ausentou mesmo, você foi embora, todo mundo não sabe aí. Isso é verdade, todo mundo sabe. Se é verdade, todo mundo sabe, é notório, não tem nem defesa. Não precisa nem processo. Ou seja, precisa de sabida é aquele que permitiria que uma pessoa fosse punida quando a coisa é notória, é verdade, é incontestável, e aí não precisa nem de processo, porque não tem nem defesa. Existe no Brasil, em hipótese nenhuma. A pessoa chega no meio da praça, puxa a arma, dá um tiro e mata 3 pessoas, na frente de todo mundo. O cara está condenado por homicídio? Não, vai responder. Tende a defesa? Tende a defesa. Você matou? Matei. Por quê? Ah, porque eu tive um surto psicótico e acontece comigo isso quando acontece tal, vai se defender. Ou esses 3 caras aí foram os 3 caras que tinham acabado de estuprar minha filha e eu corri atrás deles e matei, eu não estava no meu juízo perfeito. Não sei se vai colar ou não, mas tem defesa? Tem defesa. Sempre tem defesa. Então, qualquer punição exige processo, inclusive advertência. Se você ausentou da repartição durante a hora de expediente e não voltou mais, por que aconteceu, não aconteceu, por causa disso, isso, porque eu recebi um telefonema que meu pai estava infartando, saí correndo, fui atrás dele, peguei, levei para o hospital, não voltei mais, e aí agora trouxe aqui o atestado e aconteceu isso, realmente, tá legal, provavelmente vai se livrar aí, não vai ser nem advertido. Então, advertência por escrito exige processo? Sim. Suspensão. Por no máximo 90 dias. Então, o que é suspensão? O servidor será suspenso por 30 dias, 40 dias, 80 dias. Então, durante esse prazo, o servidor não vai trabalhar e não vai receber, claro, né? Suspensão é com perda da remuneração. Óbvio, né? Porque suspensão com remuneração é prêmio, né? Ó, você fez isso vai ficar em cada 2 meses sem trabalhar. E recebendo? Recebendo. Pô, maravilha, isso é prêmio, né? Então, suspensão. Ninguém pode ser suspenso por mais de 90 dias. Na pior das hipóteses, a suspensão pode chegar a 90 dias. E no final, demissão, rua. Legal. E aí o estatuto, como eu falei, né, coloca o que é punido com advertência, o que é punido com suspensão, o que é punido com demissão. Como é que a gente faz para saber? Muito simples. A ideia é a seguinte. Só existem 4 hipóteses no estatuto que geram suspensão. Melhor você fazer o seguinte, esses 4 você vai decorar. Decorou os 4? Se apareceu na prova, o servidor fez isso. Isso está escrito em um desses 4? É suspensão. Não é suspensão. E aí, se não é suspensão, a ideia é mais ou menos a seguinte. Se é uma situação mais leve, mais simples do que essas 4, deve ser punido com advertência. Se for alguma coisa mais grave do que essas 4 que você decorou, deve ser punido com demissão. Porque demissão é só em caso grave. Advertência é em coisa bem leve, suspensão que é no meio. Então, se você decorar as 4 de suspensão, você já elimina o meio, fica só com os extremos. Dificilmente você vai confundir advertência com demissão. A gente costuma confundir, nesse caso é advertido ou suspenso? Não sei. Nesse caso é suspenso ou demitido? Não sei. Então,
Esses 4 você tem que decorar e aí raciocina. Caiu na prova, um desses 4 é suspensão. Não é? Analisa. Ah, isso é leve, mais leve é advertência, mais grave é demissão. A ideia é mais ou menos essa. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de suspensão? A ideia é a seguinte. Vou colocar aqui essas 4 hipóteses, vou colocar de maneira resumida, né? E você tem que procurar aí no estatuto. Isso já é um trabalhinho, quanto mais você vai maceteando o teu estatuto, você está estudando, né? Você vai ler, lá embaixo dizendo, a pena de suspensão será aplicada nas seguintes hipóteses, do artigo tal, não sei o que, você vai achar, vai lá e vai marcar. E aí você já está maceteando o teu estatuto, quando você acha, vê, pô, não é que... Cara, não é que bateu mesmo? Gustavo falou que nesse caso não é que são esses 4 mesmo que eu achei lá? Então tem que achar. Não vou nem falar qual é o artigo que está, porque já é importante você ler para procurar, achar nisso que você procura e acha, já está se organizando. Então, primeiro caso, de maneira genérica, de suspensão, é o seguinte: fazer aquilo que não é da sua competência. Então, toda vez que o servidor exerce uma função que não é do cargo dele, aquilo é incompatível com as atribuições do cargo, incompatível com o local de trabalho, com o horário de trabalho, ou seja, aquilo não é seu. Você não tem que fazer aquilo. Vai lá e faz. Princípio da legalidade. O agente público pode fazer tudo aquilo que não seja proibido em lei? Não, o agente público só pode fazer aquilo que é previsto em lei. Então, o agente público tem que exercer as funções do cargo dele. Se aquilo não é sua atribuição, não está previsto em lei e você faz, já está cometendo um ato irregular, um ilícito, né? Então, fazer o que não é sua função. Mais ou menos isso, né? Fazer o que não é da sua atribuição, incompatível com o horário do cargo. O segundo é muito parecido, que é mandar um servidor fazer o que não é atribuição, o que não é função dele. Você sabendo que não é atribuição daquele servidor, você vai lá e manda ele fazer, um subordinado seu. Então, muito comum, o que acontece? O chefe chama o seu subordinado, chama o analista, ó, quero que você faça isso, isso, isso. Na verdade, aquilo ali é atribuição do superior, né? E ele está mandando o subordinado de boca, né? Você vai lá e faz isso, mandando ele fazer exercer uma função que, na verdade, é obrigação do auditor. O auditor está mandando o analista fazer uma coisa que é a função do auditor e não do analista. Ele vai lá e manda o analista fazer. Aí o analista também não sabe exatamente se é atribuição dele ou se não é, se ele tem que fazer ou se não tem, e aí vai lá e acaba fazendo. Vai pegar para quem? Para os dois. Os dois devem ser suspensos. Em tese, né? Se isso for descoberto, os dois devem responder processo e devem ser suspensos. O analista, porque fez aquilo que não é da sua função, e o auditor, porque mandou o analista fazer, sabendo que não era atribuição dele. Aí você pergunta, peraí, mas você não tinha falado antes, quando a gente falou de poder hierárquico, você não tinha falado que o superior dá ordens aos subordinados, e os subordinados são obrigados a obedecer às ordens dos seus superiores? Sim, as ordens legais. Se alguém te dá uma ordem para fazer alguma coisa que não é da sua função, isso é uma ordem ilegal, você não pode fazer. Se você fizer, vai responder por isso. Certo? Então, os dois principais já estão aí, né? Fazer o que não é da sua atribuição e mandar o outro fazer o que não é atribuição dele. Os dois geram suspensão. A outra hipótese, vou colocar assim, reincidência
de advertência. Você fez alguma coisa daquelas que é leve uma vez, né? Discussão verbal na repartição. Discutiu e tal, não sei o quê, discussão verbal. Vai responder processo. Você fez? Por quê? Por causa disso? Não justifica e tal, não sei o quê, advertido. Coloca nos assentamentos funcionais. Aí passou lá 1 ano e meio depois, o servidor saiu para almoçar na hora do meio-dia e não voltou mais. Aí ele fica, você saiu para almoçar ontem? Saiu. Você voltou que hora? Não voltei mais não. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não deu vontade de ir para casa. Não pode não, cara. Alguém te autorizou a fazer isso? Não. Saiu, qual o problema? Qual o problema? Vai responder processo, ausentar-se da repartição na hora de expediente sem autorização, isso gera advertência. Como ele já tinha sido advertido anteriormente, agora será suspenso. Reincidente de advertência gera suspensão. E a última hipótese, recusar-se a fazer inspeção médica. O servidor é obrigado a fazer inspeção médica e se recusa. Não vou fazer. Você tem que fazer a inspeção médica lá? Não vou fazer. Não? Responde por quê? Porque eu não quero. Advertido. Nesse caso, nesse último caso, essa será de no máximo 15 dias. Não pode chegar a 90. Então, nas outras 3 hipóteses, a suspensão pode chegar a 90 dias e nessa última hipótese é que só pode chegar a 15 dias. Acabou, gente. Suspensão só nessas 4 hipóteses. Não é uma das 4, ou é mais leve do que isso é advertência, ou é mais grave do que isso é demissão. Guardou? Guardei, Gustavo. Tudo bem. Agora, você só tem que tomar cuidado, principalmente com o seguinte: você vai ler tudo aquilo que gera advertência e tudo aquilo que gera demissão, para você realmente verificar que tudo aquilo que está na advertência é levezinho, tudo aquilo que está em demissão é grave, tudo mais leve ou mais grave que as 4 de suspensão, você vai se tocar nisso, mas eu já vou te alertar, porque tem duas previsões lá, 2 ilícitos, 2 irregularidades, que são leves, geram advertência, porque são leves, mas do jeito que estão escritas, não parece que são leves, parece que são coisas graves. E aí o candidato é induzido a achar que é demissão. O cara bota lá: o servidor fez isso assim assado, portanto será punido com... Aí, principalmente ele olha lá, esse daí que não é um dos 4 de suspensão, você decorou os 4, não é nenhum desses 4, você olha, isso aqui é grave, isso aqui não pode ser só advertência, aí vai lá e bota demissão. E não é. Então, vai maceteando o teu caderno, bota lá: 2 hipóteses que são leves, geram advertência, mas não parecem. Aí bota entre parênteses: parece que são demissão, mas não são. 3 pontos de exclamação. Toda hora cai um desses 2 que eu vou falar. Toda hora cai, hein? Se cair na tua prova, você vai dar um tapa na testa. Caraca, o Gustavo falou que ia cair essa. E não vai errar, claro, né? Tem gente que cai. Pô, Gustavo, bem que você falou que ia cair aquela, não sei o que, isso aqui lá. Caiu mesmo, né? Eu falei, acertou? Não. Errei, na hora eu achei que era demissão. Falei, pô, pelo amor de Deus, cara. Tu lembrou e não lembrou do que eu falei? Pelo amor de Deus, não tem como, né? Bota lá. Quais são essas 2? Primeira, está escrito assim: atribuir uma função pública, cometer, repassar uma atribuição pública a uma pessoa estranha à repartição. Você vai lá, pega uma pessoa que não é da repartição, faz isso, o cara vai lá e faz. Então, repassar uma atribuição, mandar uma pessoa que nem é da repartição fazer uma coisa que é função pública. Isso gera advertência. Aí você já tocou, já está discutindo, né? Gustavo, peraí, não acredito. Bom, não acredito não, é só pegar do estatuto e ler, né? Não tem que discutir comigo, né? Está escrito lá. Gustavo, eu estou vendo que está escrito, mas você falou que se eu mandar um servidor fazer aquilo que não é atribuição dele, eu sou suspenso. Se eu mandar uma pessoa que nem da administração fazer alguma coisa e ele fizer, eu sou só advertido? Isso não é mais grave?
Não parece mais grave? Não é não. Sabe por quê? Porque isso, na verdade, não está explicado no estatuto, né? Mas isso deve ser uma coisa simples. Sabe o que acontece? O servidor pega processo e leva para casa, né? Leva para casa, aí chama lá o filho, os amigos e tal. Mas olha só, todo mundo pega aqui, ó, me ajuda a fazer isso aqui, ó. Soma esses negócios daqui, pega aqui, junta esses documentos aqui, vai botando aqui dentro da pasta e tal, não sei o quê. Depois leva todo mundo para comer no McDonald's. Oba! Aí bota lá, ou seja, tá botando o pessoal para fazer uma coisa que não era para fazer, porque eles não são da repartição, não poderiam estar fazendo aquilo. Mas também não tem mais nada de envolvido naquilo não, né? Por quê? Eu sou fiscal. Né? Se eu pegar e pegar uma pessoa e der acesso a ela entrar no sistema da Receita para pegar e fazer não sei o quê, cara, aquilo ali pode ser até crime. Pode ser que realmente tenha coisas envolvidas ali, né? Pegar uma pessoa e para a pessoa entrar no sistema de maneira a desviar não sei o quê, ou favorecer não sei o que lá, e pá. Aquilo ali pode entrar até em crime, que óbvio que será demitido, mas aí ele tem que falar exatamente que isso aconteceu, né? A princípio, só botar lá, repassar uma atribuição pública a uma pessoa estranha à repartição, a princípio deve ser aquela coisa bobeirinha. Só isso, só falar faz isso, não tem mais nada grave envolvido, mas ele não é da repartição, não poderia fazer, só isso já é advertência. Então, sendo bem objetivo para a prova, né, se aparecer aquilo lá, isso, não tendo mais nada por trás, é advertência. Mas parece que é grave. Parece? Parece. E o segundo, que é pior ainda. Esse segundo apareceu na hora em prova. Tá lá. Retirar bens, documentos, equipamentos, processos, retirar alguma coisa da repartição sem prévia autorização. Isso aí gera advertência. Ah, Gustavo, peraí, cara. Não é possível. Quer dizer que, então, se eu pegar o notebook lá, ninguém tá vendo, pego um notebook, levo para casa, fico quieto, ninguém viu, tal, não sei o que, ficar com ele. Se descobrirem, eu seria advertido? Não, claro que não. Se descobrir, você vai responder processo pelo crime de peculato, né? Tá desviando e será demitido. Ué, mas não era aquilo? Retirar o bem sem autorização? Não, claro que não. Esse retirar, presume-se, retirar bem, equipamento, processo, retirar alguma coisa sem pré-autorização, presume-se que você está levando, ele pegou uma calculadora, uma máquina e tal, e levou para casa, para usar em casa e iria devolver, né? Não estava com o intuito de ficar com ela, ia devolver. Só que o simples fato de você levar sem avisar, isso é advertência. Mas como é que vão saber que ele estava levando para ficar com ela ou estava levando para trazer no dia seguinte? O processo é para isso, né? Claro, vão perguntar um monte de coisa para o cara, vão ver, e aí no processo vão procurar descobrir qual era o intuito, qual é a índole, qual é não sei o quê. Então, só o fato de você levar, né? Ah, levou, isso aí já aconteceu, né? Tribunal de Contas, trabalhei em Tribunal de Contas. Então, de vez em quando os servidores iam fazer auditoria, né, levavam um equipamento lá para fazer auditoria externa, e aí dali, em vez de voltar para o tribunal, o pessoal ia para casa, era da tarde, vou para casa, amanhã eu vou para o tribunal, quando eu levar no tribunal eu devolvo lá o equipamento. Isso não pode, né? Porque ele não tinha avisado que ia ficar com o equipamento, ele deveria ter avisado, ó, se tiver autorização para isso, tudo bem. Ah, já vai voltar em casa, tudo bem, já sabe, que na prática não tá legal. Vão descobrir? Olha só, tá divertido. Não, mas eu não queria ficar com o equipamento não, eu sei que você ia ficar. Que se você descobrisse que você fosse ficar, você tinha que ser demitido. Mas só o fato de não avisar e ficar é advertência. Então, retirar sem prévia autorização é só isso, é advertência. Até porque, por que eu retirar não é o crime, não é o peculato, não é o roubar, o furtar? Porque roubar com autorização pode? Não, roubar não pode com autorização ou sem autorização. Então, retirar com autorização pode, não pode retirar sem autorização.
Com autorização pode. Então, quando ele botou retirar sem autorização, é claro que não é o desviar, né? Porque o desviar não pode nem com autorização nem sem autorização. Mas a palavra induz, né? João retirou sem prévia autorização o equipamento e tal, não sei o quê. Portanto, será, pessoal, demitido. Não. É advertido. Fechou? Muito bem. Então, o macetezinho é esse. Decora os 4 de suspensão, né? Fazer com a sua competência, manda outro fazer com a sua competência, reincidência de advertência, recusar a fazer inspeção médica. Esses 4 são suspensão. O que é mais leve que isso é advertência, tomando cuidado com aqueles 2, mandar um particular fazer alguma coisa e retirar alguma coisa sem autorização. Isso é leve e gera advertência sim. Então, o que é mais leve é a advertência, incluindo esses 2, e o que é mais pesado que aqueles 2 gera demissão, principalmente o que está previsto no artigo 132, que é tudo hipótese de demissão, e você pode ler que é tudo grave, tudo gravíssimo. Crime contra a administração, aplicar irregularmente verba pública, lesão aos cofres públicos, tudo grave. Tudo demissão. Tranquilinho? Beleza. Então, já sabe definir o que gera advertência, suspensão e demissão. E, inclusive, o artigo 116, que estava aqueles deveres básicos, né? Quando o servidor não cumpre com algum daqueles deveres, que são básicos e são bobagens, isso é leve, isso é advertência também. Então, advertência daquilo que é mais leve que a suspensão, inclusive não cumpriu com aqueles deveres básicos, aquela coisa bem rasteirinha, que não tem nada por trás. É advertência também. Então, tudo simples. Tá legal? Beleza. Então, já sabemos definir o que é advertência, suspensão e demissão. Agora, tem mais outras punições. Não são só essas 3, não. Pô, Gustavo, já tinha maceteado essas 3. E agora? Tranquilinho. Outras 2. Cassação. Agora a palavra cassação. Aqui tem 2, na verdade. Cassação de aposentadoria, é uma pena. Cassação de disponibilidade, é outra pena. São as 2 penas que tem em comum a palavra cassação. Fácil. Cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, essas 2 penas serão aplicadas nas mesmas hipóteses de demissão. Então você já guardou que é demissão, né, o que é mais grave que aquela de suspensão. Tudo aquilo que é demissão, tudo aquilo que gera demissão, gera cassação de aposentadoria, gera cassação de disponibilidade. Nas mesmíssimas hipóteses. Você já tinha guardado a demissão, pronto, matou. Gustavo, peraí, mas aí eu não entendi. Mas então naquele caso ali, se é a mesma hipótese, aquele caso de demissão é cassação. É o seguinte, a demissão só pode ser demitido quem está na ativa. Só pode ser demitido o servidor que está trabalhando, o servidor que está na ativa. Se ele não está mais na ativa, porque ele se aposentou, será cassado a aposentadoria. Se ele não está mais na ativa porque o cargo dele foi extinto e ele está em disponibilidade, será cassada a disponibilidade dele. Exemplo. Servidor recebeu propina. Descobriram. Responde processo, crime contra a administração, né, corrupção. Responde processo. Se isso for provado, será punido com o quê? Demissão. O servidor recebeu propina, se aposentou e só descobriram 1 ano depois que ele estava aposentado. Vai responder processo mesmo aposentado? Óbvio. Né? Óbvio que ele vai responder processo. Enquanto não tiver ainda ocorrido a prescrição, que a gente vai ver, o fato dele ter se aposentado não impede que ele venha responder processo. Né? Então ele recebeu propina, descobriram 2 anos depois, submete a ele a processo administrativo disciplinar e aí é comprovado que ele recebeu propina. Recebeu propina, gera demissão. Geraria demissão se ele estivesse na ativa. Como ele já se aposentou, ó, fulano de tal, está condenado, então está cassado a aposentadoria. Aí o pessoal perguntou, Gustavo, o que quer dizer isso? Será cassado a aposentadoria? Quer dizer, está cassado a aposentadoria, volta a trabalhar, vai ser demitido? Não. Você está em casa? Pode continuar em casa. Você não estava recebendo lá R$5.000 de aposentadoria? Portanto, está cassado. A partir do mês que vem não vai receber mais nada. Aí o pessoal acha estranho, né? Pô, como assim, Gustavo? Ele estava se aposentado, estava recebendo. Agora vai parar de receber? Foi cassado a aposentadoria. Aí pode? Cara,
Isso é em casos graves. Ele desviou, vai deixar de receber. O pessoal acha estranho isso. É só raciocinar o seguinte, gente, olha só. O cara comete um crime e aí responde processo e é comprovado que ele cometeu aquele crime um dia antes de ele se aposentar. Ia se aposentar no dia 20. O processo acaba e ele é condenado no dia 19. O que vai acontecer no dia 19? Demitido e a partir dali não vai receber mais nada, nem vai se aposentar. Certo? Certo. Agora, ele se aposentou e o processo acabou, um dia depois ele já está aposentado. Está cansado de aposentadoria. Qual a diferença? Nenhuma. Se provasse antes ele ser demitido, não ia responder, não ia receber mais, já está aposentado, descobriram, acaba a aposentadoria. É um pouquinho. A diferença é que provaram antes de se aposentar ou provaram logo depois dele estar aposentado, não faz diferença nenhuma. Então, servidor recebeu propina, o cargo dele foi extinto e ele está em disponibilidade. Responde processo, crime. Gera o quê? Demissão. Ele não está nativo, ele está em disponibilidade. Caça a disponibilidade dele. Ó, está caçado a tua disponibilidade. Pode continuar em casa sem receber mais nada. Acabou. Fechou? Fechou. Então, beleza. Na próxima aula, daqui a pouco, a gente fecha aí a última hipótese.